Sentindo na pele, com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na pele. Muito bem, e hoje no Sentindo na Pele a gente tem mais uma convidada aqui, que só ela mesmo que consegue fazer. Eu estava dizendo aqui para a doutora Roseli Lúcio, né? Diga, a doutora tá conseguindo aqui convidar as celebridades que eu não consigo convidar, que elas não vêm, eu chamando. Aí tem que usar assim da influência dessa condução coercitiva que a doutora Rubeli faz aqui. Então, hoje, a influência das emoções, né? Olha aí, tá? Deixa eu pegar aqui, rapaz. Cadê? Fugiu tudo aqui o meu negócio aqui. A influência das emoções nas doenças da pele. A influência das emoções nas doenças da pele, com a doutora Rubeli Marques e a psicóloga Roseli Lúcio, que já estão aqui. Muito bem, doutora Rubeli Marques, doutora Roseli Lúcio, né? É um tema muito bacana que a gente está aqui hoje para discutir sobre ele. É a influência das emoções, né, nas doenças da pele. Boa tarde, meninas. Boa tarde, André. Boa tarde, ouvintes aí da Rádio NN. Boa tarde quem está acompanhando aí também pelo YouTube e aqui no Instagram. Vai ter muito conteúdo importante hoje, porque realmente tem muita influência aí das emoções na pele. Isso, boa tarde. Uma alegria, uma honra estar aqui com essa profissional que eu tanto admiro. Sozinha você não vem. Minha médica, que eu Diga amo, convite, que eu né? confio. Diga convite, né? Estarei sempre que Vossa Excelência precisar, né? Me chamar, estarei aqui. Não chame de Vossa Excelência, não, porque eu fico parecendo que eu estou fazendo parte da CPI. Então, vamos lá. A gente já sabe que a influência das emoções tem muitas doenças de pele que realmente elas chegam e aplacam mesmo as pessoas, e esse é um transtorno, né? Mas é verdade ou mito, por exemplo, que algumas doenças são influenciadas pelo emocional? E que doenças são essas? Eu acho que a maioria das doenças dermatológicas tem influência da questão emocional. Tirando as que a gente pega, tipo assim, que é um parasita, que é um bicho, mas todas as outras têm influência, né? Desde uma acne a um melasma, há doenças como dermatite atópica, vitiligo, psoríase, caspa. Eu acho que todos os assuntos que a gente já comentou aqui em lives anteriores, eu sempre menciono assim, olha, tem influência do emocional. O emocional, não que seja o único fator. Por exemplo, a pessoa não só vai ter um quadro de acne porque está estressado ou está ansioso. Não vai ter um quadro de caspa só por causa disso. Existem outros fatores imunológicos, mas com certeza o emocional, né, as questões emocionais realmente tem muita influência nessas doenças de pele. E muitas outras, né? Falando essas que são as mais comuns, que a gente já até comentou aqui. Uhum. Roseli, boa tarde. Vamos dividir a história dividida antes e depois de Cristo, né? E para quem está vivendo até agora, é antes e depois da pandemia. Sim. Né? E claro que durante a pandemia, todo mundo ficou numa piração geral, né? Todo mundo surtou, eu surtei, e quem disser que não, né? Não sei onde é que você tá, onde é que você tava, né? Tava em Nárnia, porque se você estivesse aqui no mundo, né? Você tava pirando também junto com a gente aqui. E claro que, se você não pirou, entre aspas, no bom sentido, naquele tempo, você trouxe e você tá trazendo, o nosso emocional nunca mais foi o mesmo, é isso que eu quero dizer. Depois da Covid. E aí onde você entra com a dermatologista, né? Porque parece que teve muita coisa que ficou incubada. Eu estava conversando com uma colega de trabalho hoje aqui, e ela dizendo, ela é jornalista, ela disse assim, André, a Covid acelerou um processo que eu tinha. E a Covid é uma doença inflamatória, e ela acelerou muita coisa na vida da gente. E claro que uma delas é o estresse. A gente pirou na batatinha mesmo com a questão de estresse. E claro que esse estresse, ele pode desembocar em doenças da pele. Uhum. Então, eu queria te perguntar, que relação é essa? Que relação macabra é essa? Por que o estresse pode piorar as doenças da pele? Então, André, nós somos uma máquina, né, que precisamos nutrir todas as nossas necessidades, né? Nós somos corpo, mente, espírito. Nossa mente alimenta as nossas emoções. Então, à medida que a gente está vivendo situações estressoras, vivendo situações que tiram a gente da zona do conforto, de uma forma protetiva, nós vamos ter reações que vão prejudicar a nossa máquina, né? O estresse, ele traz
explosões do nosso corpo. E o estresse existe desde que o mundo é mundo, eu acredito, né? A pandemia, ela foi, tipo, uma oportunidade dos gatilhos emocionais de infância aparecerem e piorar a situação da maioria da humanidade. Mas quando a gente vai lembrar que crianças, né, enquanto crianças, nós aprendemos a gerenciar nossas emoções. E se essas emoções elas não forem validadas, organizadas de uma forma que a gente entenda o que a gente está sentindo e o que fazer com o que a gente está sentindo, a gente chega na vida adulta sem conseguir dar conta dos nossos conflitos, das situações que acontecem. E os gatilhos emocionais, ele abrem porta para adoecer o nosso corpo. Porque a gente é uma máquina, a gente precisa que tudo esteja funcionando bem. Então, a nossa mente é quem comanda o nosso corpo. E a gente pensa assim, por exemplo, quando a gente pensa na formação mesmo da gente, né? Como um bebê, lá no embrião, na barriga da mãe, a gente sabe que a mesma origem do sistema nervoso é a origem da pele. Elas vêm do mesmo folheto que a gente fala embrionário. Por isso que tem tanta relação de doenças de pele com o emocional, né? Porque tem essa mesma formação, a origem tá lá desde o embriãozinho. E quando a gente vê, realmente a pandemia, a Covid em si é uma doença que desafiou toda a medicina, porque não foi simplesmente uma doença infecciosa, né? Um vírus, mas afetou o sistema imunológico de uma forma totalmente maluca, que até hoje a gente não consegue entender com tudo que ele pode causar. Mas com certeza, quem é que não ficou, né, ansioso com o tal do fica em casa, com o fato de todo mundo conhece alguém que perdeu alguém na pandemia, e o medo, né, principalmente no início antes de terem as vacinas, de complicar. Então, realmente, e aí isso teve um reflexo direto na pele, por exemplo. Aumentou muito os casos, por exemplo, de herpes zoster, que é o cobreiro, né? Um popular cobreiro. Que é uma doença que a gente sabe que tem a relação lá com o vírus da catapora. Todo mundo que já pegou catapora uma vez na vida fica lá com o vírus escondidinho lá no nervo. E aí, anos depois, quando baixa a imunidade, pode reativar, não mais em forma de catapora, mas em forma de cobreiro. E aí, muito dessa baixa imunidade da questão do estresse reativou um aumento muito grande de casos, por exemplo, de herpes zoster, né? Claro que o Covid causa alguma alteração imunológica, mas as questões emocionais, disparado, realmente, foi o fator que mais influencia aí na questão imunológica para o surgimento, né, de tantas doenças, do agravamento de tantas doenças que às vezes a pessoa já tem até uma predisposição genética para ter, mas foi só tipo o start, sabe? Sim. Igual o gatilho, assim, tipo aquela bombinha, igual o desenho animado, que foi lá, acendeu a bombinha para poder estourar, né? Sim. Tá. E uma coisa bem importante que a gente precisa entender, nem todo mundo vai explodir na pele, porque as pessoas têm suas diferenças, né? Então, as explosões na pele, elas estão relacionadas à nossa genética, à nossa predisposição. E a quantidade de doenças, né, Robeli, que hoje já são enquadradas como doença autoimune, que antigamente a ciência não tinha esse entendimento. E como que facilita, né, hoje você compreender que o seu diagnóstico faz parte de uma doença autoimune que tem um pano de fundo emocional muito forte. E a necessidade da gente, né, olhar para esse emocional. Porque a gente muitas vezes foge disso, como se fosse, isso não precisa, porque ninguém tá vendo como é que eu tô, então eu faço de conta que tá tudo bem. Eu tô sorrindo, né? Eu tô tirando foto legal, eu tô nos lugares, mas as emoções, elas estão lá, destruindo as suas células. Cada um descarrega onde pode, né? Tem gente que descarrega no intestino, tem gente que vai descarregar na pele, tem gente que descarrega nos cabelos. Mas que, na verdade, a gente sabe que alguém vai descarregar em algum lugar. Então, a melhor coisa é aprender a gerenciar para não descarregar no seu próprio corpo, né? Essas emoções. O brasileiro, eu acho que é é o ser humano mais inteligente que eu conheço na vida. Principalmente porque ele aprende a fazer de tudo uma piada, por mais sério que o negócio seja, né? E eu já vi algumas coisas nas redes sociais que eu digo, rapaz, o brasileiro realmente, Deus tinha que dar uma caprichada mesmo, né? E caprichou bem na gente aqui. Eu já vi assim, torça pelo boleto. O boleto sempre vence. Entendeu? Já viu isso? Né? Por que eu trouxe isso aqui à baila aqui? Porque é o seguinte, ó, criança se estressa. Aí eu fico pensando assim, qual é a razão da criança se estressar? Porque tu tem boleto pra pagar, Sérgio Paulo? Tem muito, né? Todo mundo tem, né? E quando chega assim, quando a pessoa fica lembrando pra você, bicho, o seu boleto venceu, pague lá. Seu boleto venceu, vai, né? Ainda bem que venceu, né? Mas assim, criança, na realidade, a gente fica perguntando assim, por que criança se estressa? Porque criança não tem boleto para pagar.
né? A criança não tem que abastecer o carro, porque o tanque está na reserva. Enfim. Mas a gente percebe que pode ter alguma coisa errada. A minha pergunta para vocês é essa: como identificar, né, que seria um transtorno de personalidade ou a criança já precisa de ajuda profissional? Então, André, criança se estressa, sim, né? Existe esse mito de que... Eles só estressam. Criança, até pouco tempo, não era nem gente, né? Então, as emoções, as necessidades emocionais e afetivas da criança não eram consideradas. E hoje a gente vê a literatura científica dizendo, né? Essas necessidades. Nós somos seres que nascemos para serem amados. Nós temos necessidade de receber amor. E o ambiente que cuida de uma criança, se ele é ausente de afetividade, né? De necessidades afetivas que são importantes, tão importantes quanto se alimentar. Né? Se sentir pertencente, se sentir validado nas suas necessidades, saber o seu valor, independente do que ele faça. Tudo isso vai construindo uma identidade sadia. Ao passo que um ambiente estressor, de gritos, de invalidações, de perturbações, de conflitos, de abusos, né? Abuso físico, abuso sexual, a violência emocional, tudo isso vai estressando sim a criança. E a gente vai percebendo que a criança começa a mudar o comportamento. Uhum. E tem ambientes que a gente muitas vezes acha, não, esse ambiente é sadio. Você, de repente, você pode conhecer alguém que é uma família feliz, aparentemente feliz, mas o seio dessa família é altamente carente de afeto. Então, a criança que não recebe afeto na infância, ela chega na vida adulta desprovida da sua certeza da sua identidade. Porque ela chega com essas lacunas abertas. As figuras que precisavam estar nutrindo afetivamente essa criança estavam ausentes. Teve presente, teve algumas coisas que gerou algumas experiências, mas a confirmação diária era a ausência de afeto, ausência de envolvimento afetivo e validação das emoções dessa criança. Então, ela entende que ela não é importante. E isso abre uma porta enorme para que as doenças emocionais venham na vida adulta explodir, né? Porque você vai suportando essa dor, vai gerando dependências emocionais, disfunções emocionais, e na vida adulta aparecem, né, as explosões de problemas que a gente não entende. Ai, estamos falando em hora ótimo. E finalmente, assim, do nada aconteceu isso, né? Então, nada do nada. É verdade. E se fosse assim, a gente fosse resumir as questões do emocional por ter boletos, por ser uma questão financeira, então seria assim, todo mundo quem resolveu a questão financeira, tá acabou. Tudo certo. Não é assim. Se você olhar, Sim. Por exemplo, olha artistas, né, aí, por exemplo, Amy Winehouse, olha aquele Robin Williams que fez Patch Adams, eles, né, morreram, se mataram, por quê? Questões emocionais, e tinham dinheiro. Se fosse só a questão, eu tenho boletos para pagar e isso me deixa muito estressado, é por isso. Então, na verdade, as questões emocionais, os transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, são, de fato, doenças. E às vezes é difícil as pessoas encararem assim, porque às vezes consideram, por exemplo, uma acne, um melasma, um vitiligo, a doença, né? Como porque você está vendo ali uma pressão alta, um diabetes, mas não encara a depressão e a ansiedade como uma doença. Acha que é um estado de espírito, que é uma questão de... mas você não tem tudo... Falta de fé. E não é, né? Tem a questão ali de substâncias no cérebro não estarem sendo produzidas adequadamente. Tanto é que a gente tem medicações que são usadas para melhorar esses níveis dessas substâncias. Lembrar que existe um fator genético também relacionado. Sim. Então, não é só... boleto, né? Que senão aí... Não vou dizer que era mais fácil, mas aí então quem fosse rico e não tivesse problema financeiro não teria problemas emocionais. E tem, muitas vezes tem até mais Sim. do que às vezes quem tem uma vida simples, né? E na questão das crianças, eu faço muito dermatologia pediátrica, então eu digo que se a gente que é adulto tem dificuldade em verbalizar quais são as dificuldades e digamos, as nossas ansiedades, nossos desejos, nossos traumas. Agora avalie para uma criança, às vezes, verbalizar isso. Às vezes ela nem entende que aquilo ali é um problema. Uhum. E muitas vezes, por exemplo, os quadros mais graves que às vezes eu vejo, às vezes de uma dermatite atópica, de um vitiligo, a gente sabe que às vezes vai ter alguma coisa. Às vezes na família pode estar acontecendo, às vezes tem uma separação dos pais, tem um problema familiar, às vezes a criança se mudou, não está mais morando naquele local onde ela estava acostumada, às vezes perdeu algum familiar. Então, geralmente tem uma quebra, se a gente vê que tem alguma coisa que normalmente rompeu ali.
a estrutura da criança, o cotidiano da criança. Claro que tem casos que não tem nada, que não tem nenhum problema familiar, claro, porque não se resume apenas, por exemplo, uma dermatite atópica, a questão emocional. Mas que muito frequentemente a gente vê isso, e eu digo que geralmente é a coisa que a pessoa mais reluta em procurar tratar. Às vezes eu falo, né? Passo todo o tratamento dermatológico ali para um vitiligo, para uma dermatite atópica e falo, olha, tem que procurar um psicóloga. Porque mesmo que não tenha um fator emocional causando ou piorando a doença, mas a doença em si causa um estresse muito grande. Sim. Você imagina você ficar se coçando dia e noite, né? Imagina você com dor dia e noite. Você não vai ficar emocionalmente, psicologicamente bem. Então, quer as emoções não estejam causando, porque está tudo bem, está tudo sob controle, mas a doença em si é um fator de estresse muito grande. E as crianças não sabem lidar com isso, né? Se a gente que é adulto tem dificuldade, imagina as crianças. Por isso que é tão importante, né? O acompanhamento psicológico, quando eu indico sempre. Semana passada a gente falou sobre a questão da alimentação. E geralmente é o que todo mundo deixa por último. Melhorar a alimentação e procurar a questão do psicólogo para poder fazer um acompanhamento. E às vezes até precisar realmente de alguma medicação, de acompanhamento psiquiátrico. As pessoas têm muito preconceito de que isso eu não tô doido e não tem nada a ver, né? Com certeza. Eu tava conversando com meu irmão essa semana na casa dele à noite. A gente tava vendo um vídeo do Anderson Freire, o cantor Anderson Freire, com uma música chamada Acalma o Meu Coração. Acho que o Brasil inteiro conhece essa música é linda, né? E tinha um garotinho cego participando no programa do Raul Gil. E ele tava cantando essa música. E eu, ao longo dos meus 52, acabados de fazer, nunca tinha parado para prestar atenção nessa música, porque ela nunca havia me tocado da maneira que me tocou quando eu vi um post de um amigo no Instagram, que o garotinho devia ter uns 12 anos de idade cantando essa música, ele cego, né? E o autor da música, o Anderson Freire, tava lá na bancada do Raul, e o cara não aguentou. O cara começou a chorar, né? E eu disse, eu no lugar que eu tava não podia nem chorar. E aí subiu aquele trem aqui, aquele negócio, sabe quando fecha? Não é edema de glote não, mas quando você fica aqui, sabe, você, porra, nem posso chorar aqui agora, bicho. E eu digo, eu tenho que arrumar um lugar pra chorar depois, né? Um banheiro, um negócio assim que a gente fecha a porta e... Enfim. E eu fiquei pensando... Aí eu mostrei pro meu irmão isso aí, o pastor Silas, né? Um grande abraço, Silas. De vez em quando ele quer, ele assiste. Aí assim, quando eu assisti aquilo ali, eu fiquei pensando, né? Eu digo, que problema que o Anderson Freire tem? E aquele garoto é cego, como o André Bocelli é cego, né? E que voz que aquele garoto tem. Depois eu convido você, vai lá no YouTube, dá uma olhada lá e coloca lá Anderson Freire no programa do Raul Gil, que pode ter certeza, independente de quem você acredite, vai tocar em você. Porque o garotinho, ele fez, e tem mais, viu? O garotinho deve ter 12 anos, ele tem uma voz linda. Ele falando, ele tem uma voz, não sei se você conseguiu assistir, mas ele tem uma voz belíssima. Que Deus use esse garoto para levar a mensagem que o mundo precisa ser levado. A gente está vivendo dias sombrios, doutora Roberta e doutora Roseli. Dias sombrios de ansiedade, de inquietação, de falta de fé em Deus, falta de reverência à sua palavra. E isso traz doença emocional, traz doenças na pele e traz, sobretudo, doenças emocionais para as nossas vidas. Mas para você ver como, às vezes, as questões da nossa infância impactam quando a gente é adulto, né? Por exemplo, você falou aí, eu não estava num lugar que não podia chorar. Tipo assim, por que você não podia chorar lá? Você podia chorar. Qual é o problema de chorar? Não tem vergonha de chorar. Não, é uma emoção. Eu já chorei aqui, inclusive. Então, mas no lugar que eu tava não dá, não. Então, mas assim, será que tem isso de não ter lugar pra chorar? Mulher, chora onde tiver, onde tá emocionada, vamos lá. Porque às vezes tem aquela questão da infância, né? De homem não chora, não pode chorar. E olha quanto isso às vezes impacta na nossa vida adulta. Então a gente pensa, às vezes, a criança, como a Roseli falou, né? Às vezes não era nem levado em consideração as emoções da criança. Ou eu fui criado assim, não morri.
E aí a gente, depois de adulto, vê quantas coisas, né? Não morreu, mas olha a situação que tá agora, né? Isso. E às vezes não vê que às vezes a causa tá lá, o problema foi lá na infância, entendeu? Então, às vezes eu digo, tem coisas que são, assim, não digo pequenas, sutis, exatamente. A palavra é essa. E que trazem um impacto tão grande na vida da gente no futuro, e às vezes a gente nem compreende, porque são culturais, né? E são abafadas pela questão da tradição, da cultura, né? Quem nunca ouviu, né, na infância? Se entupa, calha a boca. Você não apanhou pra chorar, né? Pra tá chorando. Engula o choro. Pare de chorar agora. E era engula o choro. Ficar ali, né? Engula o choro, Sérgio Paulo. Você já fez isso? Você já fez muito bullying com seus filhos? Um ambiente que recebe esse controle excessivo, né, sobre as emoções, sobre o comportamento da criança, é um prato cheio para desenvolver ansiedade na criança, né? Porque ela vai estar o tempo todo sendo direcionada para manter o comportamento de modo que atenda ao adulto. Então, Verdade. ela tem que ter comportamento de adulto, ela tem que se comportar de uma forma que agrade o outro. Então, essa criança segue para a vida entendendo o quê? Que não pode, né, demonstrar as emoções. E às vezes, assim, piora uma caspa, né? Piora uma doença dermatológica. Mas eu não sei por que tá piorando, eu tô fazendo tudo certo. E às vezes, olha, a origem às vezes tá lá atrás, às vezes em alguma coisa que foi reprimida que a pessoa tem, né? Isso. Então, eu digo, essas questões emocionais são tão profundas, eu digo, se a gente que é adulto tem dificuldade, uma criança vai ter mais ainda. É verdade. E às vezes eu passo, olha, às vezes eu chego, por exemplo, no tratamento de alguma doença dermatológica na infância. Às vezes eu esgoto, digamos, as quantidades, os tratamentos disponíveis. E eu falo, olha, leva no psicólogo, vamos trabalhar essas questões. Não, mas acha que é coisa menos importante. E aí quando leva, ou então quando começa a fazer uma atividade física, porque a gente sabe que a atividade física libera substâncias do bem-estar, e aí começa a melhorar, às vezes eu não fiz nada diferente, assim, o tratamento tá igual. E de trabalhar essas questões o quanto melhor. E a pessoa às vezes não acredita, às vezes deixa, vai lá, protelando. Toda consulta eu pergunto, e aí, já foi? Não deu, não consegui vaga, não sei o quê. Exato. Na verdade, nunca foi nem a prioridade. E quando a pessoa passa a colocar como prioridade, a gente vê a melhora, porque assim, é uma coisa absurda, a melhora. Eu já tive paciente, por exemplo, com vitiligo, que eu tava onde dava pra ir, tipo assim, de tratamento já tinha chegado até onde, tudo que poderia, e o negócio já tinha melhorado, digamos, e ficava aqueles finalmente pra terminar de repigmentar a pele. E aí, quando finalmente a pessoa começou a fazer, foi procurar as questões aí do emocional, trabalhar isso, que não é só pra melhorar a questão de ansiedade, não é só também a questão psicológica, mas a atividade física, a espiritualidade. É um conjunto. É um conjunto. E quando trabalha tudo isso e a pessoa se sente melhor, automaticamente o sistema imunológico funciona melhor, né? Falando com a doutora Rubeli Marques, dermatologista, e também a Roseli Lúcio, psicóloga, e o assunto, a influência das emoções nas doenças da pele. E aí segue aqui as nossas perguntas. Por exemplo, quais os fatores que podem gerar um quadro de ansiedade numa criança e adolescente? Roseli? Ambiente estressor. Quem está em casa é o quê? O ambiente estressor? É o gatilho? É o que provoca a criança? Sim, imagina o cuidador passar o dia gritando com a criança, batendo sem a criança saber nem por que está apanhando, né? Porque um adulto que não tem as emoções organizadas, ele vai descontar na criança como se a criança fosse um adulto. Ele não consegue entender que criança é criança e criança precisa ser tratada como criança. Então ele desconta toda a disfunção emocional dele numa criança, com grito, com espancamento, muitas vezes com castigos, né, totalmente fora do contexto. Então tudo isso sendo uma constância vai com certeza se tornando um ambiente muito estressor para essa criança. Mas existe também eventualidades, né, de hospital, processo cirúrgico, tudo isso pode ser sim um gatilho para essa criança desencadear um processo de ansiedade. Separação dos pais também costuma trazer uma repercussão emocional de fragilidade para a criança. E algumas crianças apresentam nessa fase, né, mudança de comportamento. E muitas vezes sutil, né? Essa coisa de ter pesadelo, disfunção na alimentação, ou para mais ou para menos. E tudo isso vai alterar o funcionamento da máquina, né? E muito provavelmente
pode aí aparecer, de repente, coisinhas na pele, né, doutora? E assim, tem essas questões que a gente são claras, assim, tipo, do convívio. Mas eu digo que tem coisas que são sutis até pra gente, né? Porque, por exemplo, antigamente a gente tinha, não sei o que, criança brincava na rua, tinha menos acesso, assim, tipo, tanta informação, né? Sim, hoje a gente sim. tem um exagero de acesso à informação e conteúdo muito rápido. Então, isso acaba gerando uma ansiedade muito grande. Eu digo não só para uma criança, mas também para o adulto. Por exemplo, eu digo que a infância, por exemplo, da gente que não teve tanta tela, né? A gente tinha televisão, mas a gente brincava muito mais na rua do que hoje, às vezes, uma criança. Hoje a gente não tem nem liberdade, às vezes, de botar o filho para brincar na rua, né? Brincar das brincadeiras mesmo, de criatividade. Então, às vezes, tem muito tempo, às vezes, no celular. Isso gera uma ansiedade muito grande, não só para crianças, mas para adultos também. Isso. O que é que você acha, Roseli? Fala um pouquinho sobre essa questão aí porque a gente até comentou numa outra live sobre essa questão, né? De quantidade de informação, enfim, redes sociais, Sim, tela, YouTube, sim. enfim. Hoje, as telas, elas são, tipo, cala a boca para a criança, né? Os pais, muitas vezes, não têm a paciência, a habilidade de brincar, de direcionar atividades para a criança, e ela tá o tempo todo ou com tablet, ou com celular, ou com a TV. E os pais não têm, muitas vezes, nem tempo de olhar o que é que as crianças estão vendo. E hoje, joguinhos... O que você quer? Joguinhos que aparentam, né, ser infantis, ser bobinhos, traz um contexto extremamente ansioso, que proporciona essa perspectiva de que é ameaçador, gera uma perspectiva de que algo ruim vai acontecer. Então, o joguinho muitas vezes está super violento, o joguinho muitas vezes está exigindo que a criança ultrapasse algo que ela não consegue. Então, existe essa busca o tempo todo de corresponder àquilo que está sendo entregue para a criança. Muitas vezes não é nem adequado para a faixa etária, né? Tem criança que chega no consultório com infinitas complicações, né? Tipo de alteração de sono, alteração na escola, no comportamento, com uns medos assim totalmente fora do contexto, que os pais não entendem. É uma criança que não vive fazendo nada, não convive com pessoas. Quando você vai checar o que é que a criança assiste, o que é que a criança joga, tá explicado. Tava vendo no ano passado, meu filho falou pra mim: olha, painho, tem um filme aí que foi lançado nos Estados Unidos, que a maioria dos adolescentes que assistiram, teve adolescente que desmaiou no cinema e tal, que era muito pesado. Eu quero Pra não assistir, né? Eu ainda tô querendo ver um filme pra fazer eu desmaiar, porque eu não consegui ainda não. Já assisti de Annabelle pra cima, você imaginar. Eu só tinha medo, meu filho, da Cuca do Sítio do Pica-Pau. Aquilo pra mim era tocar o terror na minha vida, era botar a Cuca, eu ia pra debaixo da cama e ficava esperando a Cuca passar, porque a Cuca te pega daqui, te pega de lá, e eu não queria Seria melhor ter ido ver o Pelé. Pois é. Doutora Midian Novaes diz assim: boa tarde, um tema sabiamente discutido pela colega. O Ian Almeida, boa tarde. Ele diz assim: o estresse pode afetar a pele? Ela já respondeu. E a Ana Clara diz assim: a vitamina D, deixa eu colocar aqui a pergunta, de novo. A vitamina D pode ser alta? Qual o nível ideal, a depender do indivíduo? A vitamina D baixa pode causar problemas na pele? Como deve se proceder nesse caso? Vitamina D, né, doutora Rubeli, virou um negócio aqui no Brasil, né? Todo mundo acha que pode ir na farmácia comprar vitamina D inadvertidamente. Então, chega lá para farmácia e diz: quanto é que toma? Se o cara disser assim, vai ter 100 mil, você toma 100 mil unidades internacionais de vitamina D, né? Não sabe, a gente já falou sobre isso aqui. O farmacêutico pode lhe orientar. Ele pode até prescrever, porque é assim que pode fazer. Mas, gente, vai no especialista, né? Exatamente. A vitamina D, ela tem uma influência grande na questão imunológica, né? Então, assim, a gente, por exemplo, queda de cabelo, para doenças inflamatórias da pele, como dermatite atópica, como vitiligo, eu gosto sempre de ver quais são os níveis de vitamina D, dosar. E aí, se tiver baixo, aí sim a gente faz uma suplementação. Ou a gente, por exemplo, em algumas doenças como vitiligo, a gente tenta deixar uma dosagem, um nível de vitamina D mais alto. Mas quem é que vai indicar qual é o seu nível de vitamina D ideal para o problema que você tem? É o seu médico. Então, realmente, pode ter problemas de vitamina D muito alta, sim. Tudo em excesso na vida pode ser prejudicial. Se ela tiver muito baixa também.
Mas não deve a pessoa ficar tomando doses, como você está falando aí, por conta própria, porque pode ser até prejudicial, né? Uhum. Tem a Maria Eduarda diz o seguinte: os tratamentos estéticos, a depender do tratamento e uso contínuo, podem causar algum problema nas células da pele. Há vários tipos de tratamentos e procedimentos para ter uma pele bonita e jovem. No ano passado, tive uma crise de estresse, olha isso, tá? E apareceram umas manchas pretas no meu corpo. Pensei que era uma doença grave, mas o dermatologista explicou que foi devido ao estresse que ocasionou o problema. O estresse realmente pode gerar diversos problemas, diversos. A pessoa pode até pensar que está com uma doença grave. Minha irmã tem uma ansiedade e já apareceu vários sintomas na pele dela. Exatamente. As emoções refletem muito, principalmente na pele, por aquele motivo que eu falei. Lá, a origem do bebê, lá no o sistema nervoso tem origem junto com a pele. Eles se dividem para formar, né, folhetos diferentes. Mas lembrar que geralmente assim, você tem uma predisposição genética a ter um problema X, por exemplo, é todo mundo que tem um evento de estresse e vai desencadear vitiligo? Não, a pessoa tem uma predisposição para ter aquela doença e muitas vezes o estresse pode ser tipo o gatilho, né? O fósforo que acendeu ali a bomba. O estupim. O estupim, entendeu? Mas é muito importante, primeiro, fazer o diagnóstico correto da doença. Que doença que é? E a gente tem tratamentos, porque muitas das doenças têm uma base imunológica, doença inflamatória. E aí a gente tem tratamentos voltados para essa questão do sistema imunológico, que está atacando, às vezes, o corpo. Uhum. Agora, claro, por exemplo, existe uma doença de pele que às vezes dá umas manchas roxas do nada. Parece que a pessoa foi espancado. Uhum. Isso é muito comum em mulher, principalmente. Chama síndrome de Gardner-Diamond. E tem muito a ver com estresse. Como é o nome? Muito. Síndrome, é um nome bonito, né? Pra dizer que é uma mancha roxa, que parece um machucado, parece uma pancada, mas não é. Síndrome de Gardner-Diamond. Consigo não dizer. É demais, né? Deixa mas enfim. Mas assim, pra saber que aquela mancha roxeada que apareceu sem nenhuma pancada, essa síndrome que está muito relacionada às questões emocionais, você tem que afastar outras doenças, sim. Às vezes, uma doença grave, como por exemplo uma leucemia, pode também dar manchas arroxeadas na pele? Pode. Mas nada mais prudente do que de consultar o seu médico, né? Para fazer a avaliação, sim, fazer os exames que são necessários, para aí ver o que é e tratar corretamente. Perfeito. Aqui é o seguinte: alguma dica, orientação para ajudar a criança a se acalmar na hora do estresse? Claro que eu não vou dizer para você dar o celular para ela, né, Roseli? E quanto o uso de telas pode influenciar nessa questão comportamental? Influência total, né? Influência total. E a orientação sempre é que, assim, celular, tablet não é brinquedo de criança. O máximo que você puder evitar entregar um eletrônico na vida de uma criança, melhor. Deixa a criança brincar livremente, né? Explorar a sua criatividade, gastar energia. Porque a criança que está presa a um eletrônico, a uma tela, ela nem usa do seu potencial criativo e nem gasta sua energia, né? Para explorar ambientes, para desenvolver suas competências, que é algo necessário para estruturar todo o contexto do desenvolvimento da criança. Então, os danos são os piores possíveis. Quando a criança está estressada, o adulto precisa se comportar como um adulto organizado, né? Porque se a criança está chorando, se a criança está com algum comportamento, ela está com alguma necessidade. Então, não é o adulto gritando que vai ajudar essa criança. Muitas vezes o grito ou piora a situação ou abre uma grande oportunidade dessa criança desenvolver algum tipo de processo ansioso, né? Se isso se torna uma constância, essa criança não tem, né, lugar de ser criança, se ela não vai ter suas necessidades atendidas, ou ela vai se fechar, ou ela vai ter um comportamento altamente disruptivo, né? A questão, por exemplo, das telas é uma coisa que, na verdade, faz parte da nossa vida. Agora é uma realidade, igual na nossa época era uma realidade de televisão, e para a realidade dos nossos pais, às vezes, não era. Mas tudo tem que ter um limite, né? E até pro adulto, por exemplo, eu instalei limite, por exemplo, no WhatsApp, botei lá 1 hora, e aí quando atinge 1 hora, igual eu tava aqui, aí apareceu 1 hora, você atingiu o limite do dia. Pra poder você tentar concentrar, tipo assim, a quantidade de tempo até que você, porque é muito fácil, por exemplo, rapidinho já deu 1 hora aqui que eu tava mexendo no Instagram. Então aparece um lembrete pra mim, olha, você chegou 1 hora. Tem que renovar a live. Ou renova a live, ou então bota lá, colocar mais alguns minutos. Então, isso vale para o adulto também, porque o excesso de informação também gera uma ansiedade pra gente. Sim. Às vezes, se você for olhar no seu celular lá, o quanto tempo você fica no celular, você às vezes vai ficar até surpreso, às vezes com a quantidade de horas
que você gasta. E isso gera, com certeza, também um excesso de ansiedade, não só na criança, mas para o adulto. Então, assim, tudo pode ser pode ser usado para o bem ou para o mal. E a questão das telas também. Isso foi ótimo, essa sua avaliação, sabe, Rubeli? Porque hoje a quantidade de mulheres que estão nesse movimento da ansiedade, procrastinando o que elas precisam fazer por elas, ficando no Instagram ou em qualquer outra rede, né, uma rede vizinha, olhando a vida do vizinho, olhando a vida da mulher que está diferente dela, que ela não consegue ser aquilo, e ela não consegue perceber como isso se torna tão danoso, é mesmo que ela está tomando veneno, porque o pensamento comparativo, o pensamento de incapacidade, e tudo isso vai assim, alterando ainda mais essas emoções, né? Tem uma mensagem aí que o Sérgio Paulo colocou, que tem uma mensagem grande, mas ele disse assim: André, eu ouvi, é muito importante o áudio, tá? De um ouvinte que está participando pelo 99639-8389. Vamos lá. Boa tarde, André. Boa tarde das duas profissionais que estão aí. Eu me chama muito a atenção assim quando fala assim das crianças que fica direto no telefone, que o pai perderam os controles. Eu fico imaginando eu e meus filhos, porque assim, eu nunca perdi o controle do contato dos meus filhos. Eu sempre fui o pai, e não sou um pai tão antigo não, eu sempre fui o pai, o seguinte, que eu sempre disse que assim, que na escola o pai é pai em casa. O pai é pai em todo canto. Agora, na escola, quem manda é o professor. Então, ainda hoje, meus filhos, graças a Deus, só não tem um ainda com curso superior. Mas, graças a Deus, todos eles têm curso superior, feito pela Universidade Federal de Alagoas. Graças a Deus, com muito orgulho. Agora, ainda hoje, porque o pessoal tem a mania de dizer assim, não, porque antigamente era assim. Eu digo, não, eu não sou de antigamente. Meus filhos até hoje procuram alguma orientação minha. E por isso a gente nunca se fugiu assim do controle um do outro. Excelente participação. A questão, eu ia falar com vocês sobre isso mesmo, porque aqui tem as duas perguntas finais, que assim, quais seriam os caminhos de tratamento para o indivíduo que está vivendo um processo de doenças na pele? E depois, como os pais podem ajudar no tratamento de uma criança ou adolescente que vive com recorrentes problemas dermatológicos? Eu tava pensando aqui na gente, nós somos praticamente da mesma geração, eu sou mais velho do que vocês duas aqui. Eu tenho 52 anos. Elas são de Sacha pra cá e eu sou de Sacha pra lá. Entendeu? Então a gente brincava na rua, no barro, né? A gente brincava no barro com cocô de gato, de cachorro. Nunca eu peguei nem germe de cachorro, eu peguei na vida. Eu tomava banho na praia da Avenida, rapaz. Na Praia da Avenida. E já era podre naquele tempo. A Praia da Avenida nunca foi despoluída. O Salgadinho tá ali há mais de 50 anos. Então aquele negócio nunca foi despoluído, tá? Não teve ainda ninguém que tivesse a boa vontade de resolver o problema. E ninguém morreu, né? Ninguém morreu. Seu Gilberto que mandou o áudio, tá? Um grande abraço, seu Gilberto. Tô com você. Eu sou esse pai também. Não sou arcaico, não. Mas as coisas na minha cabeça tem que ser certas. E também na minha casa tem que ser certas. Eu ensinei meus filhos a honrar os professores. E na minha opinião, sabe, tá faltando... Eu, por exemplo, se eu fosse professor, eu já disse aqui. Eu sendo professor numa sala de aula, ninguém entrava com celular. Ninguém. Sabe por quê? Eita, mas se morrer, ligue pra supervisora. Ligue pra escola e avise que morreu. Porque antigamente não tinha essa porcaria. E você avisava como? Você tinha que ir lá na escola, chamar a diretora e dizer: olha, o parente do fulano morreu, viu? Foi pronto, tira o fulano. No outro dia ele vinha com um negocinho preto aqui, indicando que era o luto. Mas hoje não pode não tomar. O professor não tem autoridade de tomar celular. Vai se lascar, bicho. Eu sendo professor, eu fazia uma cestinha. Digo, ó, todo mundo aqui, bota aqui, vá. Eu tava falando pra minha esposa. Eu estudei como professor de geometria e matemática financeira. Matemática 1 e 2, era o professor Petrônio Viana.
Esse cara, ele era professor universitário e ele tocava o terror na realidade assim, no sentido seguinte. Primeiro que depois que ele entrasse na sala, ninguém entrava. Só, não adianta. Eu entrei, fiquem lá fora. E ele já era um senhor de idade na época. No primeiro dia de aula, a gente estudava de manhã no Colégio Batista Alagoano, e ele dizia assim: eu quero ensinar uma coisa para vocês aqui. Quando você for... Eu sei que vocês estudam de manhã, mas quando você for bocejar, não confunda o verbo bocejar com bostejar, viu? Quando você for fazer isso, você bota a mãozinha na frente, assim, ó. Ele fazia exatamente o que fazia, tá? Mas não faça... Eu não quero ver seu útero, minha filha. Não quero ver. Vejam no YouTube a cara do... E toda vez que alguém fazia isso, ele fazia... Botava a mão assim na frente... Aí, desculpa, professor. Não, eu só estou ensinando você a não bostejar. Na verdade, André, assim, eu acho que o ser humano precisa de regras e limites para tudo, né? Senão vira uma zona mesmo. Tudo tem que ter regras. Agora, hoje em dia, o que a gente vê mais é que as pessoas têm muitos direitos, querem muitos direitos e menos deveres. Mas isso tudo tem a ver com o quê? Às vezes com a formação, com os valores do indivíduo, isso independente. Você pode usar, por exemplo, o celular. Hoje você tem como usar como uma ferramenta para você aprender mais, e até para as crianças. Mas tudo não tem que ter limite? Sim. É igual carro também. Você não pode usar para se deslocar de um caminho para outro, te levar para o caminho onde você quer, mas se você usar acelerando numa velocidade muito maior do que o que deve, você corre risco de vida. Verdade. Então é para tudo, entendeu? E esses valores, às vezes, estão relacionados a tantas outras coisas, né? A toda a formação do indivíduo. Enfim. Então tem questões muito mais profundas nisso aí, na questão da escola e tudo mais. Agora, uma questão, assim, por exemplo, com relação à pele, né? A ansiedade pele, às vezes é muito comum. A gente até comentou numa outra live que a gente fez. Por exemplo, às vezes a pessoa está se coçando. E aí, o pai ou a mãe, né, ou quem está perto, é muito angustiante, por exemplo, diante de um quadro dermatológico que envolve uma doença com coceira, você vê uma pessoa se coçando, às vezes é meio instintivo de falar assim, não se coce, pare de coçar. Sim. Aí parece que dá mais vontade da pessoa se coçar ainda. Por quê? Porque gera, às vezes, um estresse muito grande. É igual você pedir para uma pessoa, você está com dor, não sinta dor, não. Pare de sentir dor. Então, às vezes, o que você tem que fazer? Se a pessoa está tendo um quadro de coceira intensa, não vai falar para a pessoa não se coçar. Mas primeiro, tratar adequadamente a doença para poder controlar o quadro de coceira. A gente vai ter medicações que controlam a coceira. E às vezes no caso de crianças com dermatite, por exemplo, dermatite atópica que causa muita coceira, às vezes a criança se estressa, às vezes alguma coisa fez a criança se irritar e automaticamente vem uma crise de coceira, porque a coceira não é só pelo processo de inflamação, mas tem uma questão neurológica também. Então às vezes você desviar o foco da atenção da criança, né? Tá, ela começou, você brigou, reclamou alguma coisa, ou então um amiguinho veio, tirou o brinquedo e a criança começa e aí começa a se coçar. Então às vezes você desviar a atenção para uma outra coisa, né? Vamos pegar esse outro brinquedo, vamos fazer uma outra brincadeira. Então às vezes você já consegue aliviar a coceira só por desviar a atenção daquilo ali. Só não diga não se coce, porque é pior. Sim. Né, Roseli? Isso. E assim, os pais conseguem ser colaborativos, né, com a criança, com o adolescente que tem um problema de pele, quando eles entendem de que forma eles podem ajudar. Então eles precisam buscar ajuda, eles precisam buscar orientação. Seja do médico que está acompanhando, né, as orientações com relação à gravidade da doença, o que é que pode aparecer de sintoma, como que eles podem reagir, para que também não se torne uma coisa opressora. A criança já está passando pelaquela ansiedade, pelo processo todo, e ainda ser controlada. Não se coce. Não faça isso. Né? O comportamento do adulto precisa ser aquele que ajuda a regular a emoção da criança, não de piorar. Né? E é diferente de controle, tá? Porque a gente tem essa visão de que limite é controle. Não. Limite é limite. Limite é a apresentação do que é permitido, do que é adequado, de uma forma construída, de forma que a criança compreenda. Porque se a comunicação não chegar para a criança com clareza, aquilo não está sendo apresentado da forma que ela precisa compreender. Perfeito, Exatamente. Muito bem. Eu conversei com a doutora Rubeli Marques, dermatologista aqui no Sentindo na Pele nessa quinta-feira, e também com a psicóloga Roseli Lúcio. Coloca na tela aí, Marcão. Doutora Rubeli Marques atende aqui no Metropolitan, sala 715. O telefone para você marcar 99983-8864. Tá aí, @doutora, tudo junto. Rubeli com 2L, que é negócio de rico, já disse. Doutora Rubeli Marques, tá bom? Você vai seguir
seguir aí. Tem um link para você, inclusive, marcar a sua consulta, né? Sua avaliação aqui. E tem paramédicos, quem está ouvindo a gente que for médico, tem o Descomplique a Dermatologia, que é um curso, um treinamento que ela faz para quem é especialista, para quem já é médico. Eu entro de vez em quando eu entro lá e assisto uma aula, para ver se eu aprendo alguma coisa, né? Mas eu não sou médico não, mas eu pego, ela já sabe que eu pego uns bigu aqui. E também nós temos a doutora Roseli Lúcio, que é psicóloga, tá aí, roseli.psi, é isso mesmo, né? Isso. Tá, e também tem um workshop aqui que ela vai apresentar depois você vai falar pra gente, né? Tá bom. Quando é esse workshop? Começa segunda-feira, André. Certo. Últimas vagas dessa semana. Qual é o link? Tá lá? Tá na link? Tá na bio? Tá na bio o link. Tá, então tá. Então você, ó, é um workshop sobre limites sem culpa. Tá falando dos pais aí? Voltado para mulheres. Certo. Mães que têm dificuldade de colocar limite nas relações, seja com as crianças, nas relações sociais de uma forma geral, relação de trabalho. Com o maridão. Isso tem sido um grande problema desencadeador de ansiedade. Não né? bota limite na gente, não. A necessidade de agradar, de corresponder. Mães que não conseguem estabelecer os limites com os filhos. E o que é que acontece? Os filhos estão mandando nelas, estão mandando na casa, estão sendo disfuncionais. E na vida adolescente estão desenvolvendo patologias emocionais. Ontem o Henrique perguntou pra mim: mãe, é você que manda aqui, né? Meu filho, faça isso não, pai. Por que é sua mãe que manda aqui? Porque você é a mais velha, né? Meu Deus. Porque o marido é 6 meses mais novo. Ele perguntou qual a idade. Eu digo, olha a percepção de quem manda na casa. Nossa. Nada a ver, né, Mas gente? elas mandam mesmo. A gente finge que não é assim não, mas elas mandam mesmo. É terrível, rapaz, é terrível. Muito bem, obrigado meninas por terem vindo, foi muito bacana. Mais um aprendizado aqui pra gente, né? Obrigado, doutora, até a próxima quinta. Saúde em Foco apresenta Sentindo na Pele. Sentindo na Pele. Com a dermatologista doutora Rubeli Marques. Sentindo na Pele.